Me chamo Rui, estudo da Faculdade do Sesmar. Bom dia a todos. O meu R é 2016, 6416, final 5. Vamos para o texto da Palavra de Deus. Você encontra em 1 João capítulo 4. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele amou a nós e enviou seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Deus está em nós. Ninguém jamais viu a Deus se não nos amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, visto que e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Louvado seja Deus. Nisto é perfeito a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Diante do texto exposto, estamos falando de um tema maravilhoso em que João, o apóstolo do amor, aquele que reclinava seu ombro sobre o peito de Jesus, aquele que escreveu o Evangelho, aquele que escreveu a carta ao Apocalipse e aquele que escreveu também esta primeira de 3 cartas, que mesmo não tendo seu nome mencionado, é atribuído a ele. Também essas 3 cartas está nos advertindo acerca do anticristo, acerca do amor, acerca de viver esse amor e acerca de estar amando o nosso semelhante. É o que nós estamos observando na palavra de Deus essa manhã. No versículo de 1 a 7, de 1 a 6, João nos fala acerca de discernir os espíritos. Parece que João está diante de um fato
em que a igreja deste momento, como aquelas igrejas em que ele escreveu as 7 cartas para as igrejas do Apocalipse da Ásia Menor, estar diante de uma dificuldade em que nos parece que o gnosticismo está à espreita da igreja, um movimento filosófico em que eles acreditavam que a carne era 100% pecado e que na carne não tinha como alguém agradar a Deus e que somente no Espírito as pessoas poderiam agradar a Deus. E de repente, João está nos advertindo acerca de tudo o que é contrário, que diz que Jesus Cristo não veio em carne, é o Espírito do anticristo, porque Cristo, ele veio em forma de homem e padeceu na carne, contrário aos ensinos e o pensamento filosófico que parece que estava entranhando na igreja. Já do versículo 7 em diante, João está nos advertindo, a palavra de Deus está nos advertindo acerca de estarmos vivendo a encarnação, vivendo de forma prática esse mover do Espírito de Deus em nossas vidas. Como nós podemos viver de forma prática? No versículo 7, ele tem uma preocupação muito grande em que nós temos que amar uns aos outros. No versículo 8, ele prepara os seus leitores para que possamos estar vivendo a prática do amor. No versículo 9, versículo 10, ele está falando da supremacia desse amor, em que Deus envia o seu único Filho para propiciação dos nossos pecados. Esse é um amor supremo e um amor que nós temos em que nos espelhar. Ele fala que Deus, dada a sua supremacia, é amor nesse particular. João não disse que o amor é de Deus, ou seja, que todo amor é de Deus, mas que o amor são sinônimo permutável de todos os aspectos do nosso Deus. O amor não é de Deus. Deus é amor, louvado seja Deus. E nós temos que entender que esse amor tem uma dimensão muito forte na nossa vida, no nosso coração, a partir do momento que deixamos Deus adentrar dentro dele. Deus não é só amor propriamente, Deus tem outros atributos, como a fidelidade, a justiça, a onisciência, a onipotência, mas João ressalta o amor aqui como um dom supremo e nos diz que Deus é amor. Nós vamos ver também a partir do versículo de número 13, a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 16a, que nós temos que ter a confiança nesse amor do Cristo encarnado. O que é ter confiança? Ter confiança, João, ele fala da experiência no versículo 3, ele diz, nós vimos, versículo 14, que nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Parece que João estava falando dele e de todos os apóstolos e de mais de 500 irmãos que também viram o Cristo depois de ressuscitado, e aqueles também que testificaram que Jesus Cristo veio à terra e viram as suas obras, puderam confessar que esse Cristo encarnado era totalmente amor. Ele veio em carne, e se ele veio em carne, nós temos essa total confiança, porque estamos diante do testemunho de João, estamos diante do testemunho de toda a palavra de Deus. Mas não é só isso, louvado seja Deus, não é só isso. Ele também nos fala, no versículo de número 13, que esse Espírito está em nós. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito.
De que Espírito João está falando? João está falando do Espírito Santo de Deus, aquele que habita hoje em nossas vidas. Então nós temos que viver com confiança nesse Cristo encarnado, em que ele fez um sacrifício perfeito na cruz do Calvário, mas que ele não nos deixou órfãos. Tem alguém que testifica no versículo 14, que é toda a igreja da época, que é os apóstolos que viram esse amor, e também vivemos e testificamos, porque temos o Espírito da verdade dentro de nós. Então nós temos a confiança nessa encarnação. E se nós temos a confiança nessa encarnação, nós podemos viver de maneira plena no amor de Deus. Versículo 14b nos fala acerca disso. Quem está em caridade está em Deus, quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Se Deus está em nós, nós podemos viver de forma plena o amor de Deus em nossas vidas. Isso vai até o versículo de número 21. O que é viver de maneira plena esse amor de Deus? E conta-se um testemunho de que um pai de família era muito bem sucedido e que tinha filhos, tinha um bom trabalho e tinha uma esposa, e que essa esposa de quando em quando roubava o dinheiro dele para jogar, usar esse dinheiro em jogatinas, e ele advertia a sua esposa, e a sua esposa sempre assim fazia, e ele perdoava a sua esposa. E teve a oportunidade em que esse marido, encontrou a sua esposa tentando se suicidar. Ele também perdoou a sua esposa, até que chegou o momento em que essa situação fugiu do controle da família, e os amigos e as pessoas de fora sempre o advertiam: porque você não larga a sua esposa, porque você não faz com que essa esposa, que está sendo ruim para você, procure um outro tipo de atendimento e você deixe ela de mão, desista dela. E esse esposo, que era cristão, o fato de que ele era cristão ressalta muito bem o testemunho dele. Disse: eu como cristão não posso de maneira nenhuma largar minha esposa. Primeiro, porque ela quase sempre é uma boa mãe para os meus filhos. E segundo, eu não posso largar a minha esposa, porque se eu que vivo com ela, praticando amor de maneira no convívio com ela, não o perdoar, como meus filhos irão entender que o Pai Celestial, que eu falo que tanto é amor, poderá perdoar ela e perdoar eles e perdoar a mim, como eu sempre falo? Então eu não posso de maneira nenhuma assim o fazer. E eu finalizo com esse pensamento bíblico, esse texto expositivo, com vivendo de maneira plena o amor de Deus. Como é que eu posso viver de maneira plena o amor de Deus? É fazer aquilo que Jesus falou lá em Mateus, resumir todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que esta palavra possa vir de encontro à sua necessidade, possa falar de forma plena ao seu coração, que você possa entender, assim como eu, em que todo o Espírito que diz que Cristo não veio em carne, ele é o Espírito do anticristo. Cristo veio em carne. Porque Cristo veio em carne? Para sentir as nossas mazelas. E por outro lado, para que nós possamos entender que somos capazes de assim o fazer. E quando Cristo veio em carne, expressou o mais magnífico de todos os sentimentos de Deus para conosco. Cristo vivendo em encarnação, Deus manifestou a supremacia do seu amor pleno para comigo
e para com você. Também nós temos que entender que é possível ter confiança plena nesse amor de Deus, porque todo aquele que aceita esse amor de Deus em sua vida, consequentemente, aceita o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que aceita o Espírito Santo de Deus, essa pessoa, ela é transformada. Louvado seja Deus. E quando essa pessoa é transformada, faz como esse pai de família cristão. Ele vive o amor de Deus de maneira plena. O que é maneira plena? Ele consegue perdoar o seu semelhante. Ele consegue amar o seu semelhante, mesmo sendo esse semelhante causador de muitas intempéries na sua vida. Ai, você vem me dizer, isso não é possível. É possível perdoar, é possível amar o nosso semelhante. Se dissermos que somos cristãos e não amarmos o nosso semelhante, somos como a palavra de Deus assim nos disse nesse texto, nós somos mentirosos. E nós não estamos aqui falando de uma mentira, nós estamos falando do caminho, da verdade e da vida. É o Cristo encarnado, ele é o Cristo verdadeiro. Que você possa refletir, que você possa aceitar essa verdade, que você possa se permitir ser moldado por essa verdade absoluta da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade em nome de Jesus.